Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, nossa, sempre rende: almas gêmeas. É aquela ideia super romântica, né? Mas que também cria um monte de fantasia, de dúvida. É verdade. A ideia aqui é explorar isso, mas por um ângulo diferente, sabe? Olhar o que a filosofia clássica, tipo Platão, dizia sobre isso, usando o material que a gente recebeu, claro, para sair um pouco da fantasia e buscar mais clareza. Sim, e é bom alinhar desde o começo, né? A visão de Platão é filosófica mesmo. Ela busca uma estrutura, uma compreensão mais profunda. É bem diferente, assim, das ideias mais místicas ou simplificadas que a gente costuma ver por aí. Entendi. A nossa análise vai ser baseada nessa perspectiva clássica, que é bem detalhada. Perfeito. Então, para começar mesmo, o que era a alma para Platão? Não era só sentimento, né? Tipo, a parte emocional. Não, não só isso. Para os filósofos clássicos, a alma, que eles chamavam de psique, ou às vezes ânima, era o princípio que dá vida, o que move as coisas, sabe? Ah, o que anima. Exato. Eles viam o ser humano numa estrutura tipo com três partes. Uma analogia boa é a do caduceu de Mercúrio. Tinha o soma, que é o corpo físico, biológico, a energia, Certo, o corpo. aí vinha a psique. Essa sim é a parte mental, emocional, onde geralmente fica a nossa consciência do dia a dia, nossos gostos, desejos, pensamentos comuns. A nossa mente, os sentimentos. Isso. E por último, o nous, que seria o princípio espiritual, a nossa essência mais profunda, imortal, a nossa verdadeira natureza, digamos assim. Uau, 3 níveis. Então, quando a gente fala de afinidade, tipo, gostamos das mesmas coisas, a gente está falando mais da psique? Geralmente sim. A maior parte das nossas motivações, do que a gente gosta ou não gosta, vem daí, da psique. Encontrar alguém com uma psique parecida, com os mesmos gostos, não seria tão difícil. Hum. Mas para a visão platônica, uma conexão só nesse nível seria meio superficial, sabe? A ideia deles de alma gêmea seria algo bem mais profundo. Uma união que acontece nos três níveis: soma, psique e principalmente no nous. Faz todo sentido. E essa busca pela união, Platão ligava isso a uma sensação de falta, né? Como se a gente buscasse algo que tá faltando? Isso, de incompletude. Exatamente. Ele descreveu três níveis principais dessa busca, dessa união, ou tipos de amor, pode-se dizer. E quais seriam? Bom, o primeiro nível é a união somática. É a união puramente física, né? Focado no prazer. Ok. É válida, claro, mas tende a ser passageira. A fonte que a gente usou tem uma analogia ótima. É como uma dieta só de chocolate. Adorei. É gostoso no começo, mas logo cansa, né? E não nutre de verdade. E tem o risco de acabar usando o outro como um objeto, só para o prazer. Uma imagem forte. E qual seria o próximo nível, então? Seria a união psíquica. Essa já é baseada nas afinidades que a gente falou. Gostos, ideias, desgostos, projetos em comum. É o ideal romântico que muita gente busca, né? Sim, o casal perfeito. Exato. Dura mais que a união só física, com certeza. Mas ainda é meio instável, porque a nossa psique muda, ela deriva, como diz o material. Ah, é verdade, nossos interesses mudam. Pois é, as opiniões evoluem, e aí o que unia antes pode deixar de fazer sentido. Ou então a relação cai na rotina, no hábito. Então, qual seria o nível mais profundo e estável para Platão? Onde estaria a chave? Seria a união noítica, a união espiritual, no nível do nous. Essa não se baseia em gostos que passam, mas em ideais, valores, aspirações que são compartilhadas. Tipo, a busca pela justiça, pela beleza, pela bondade, pela verdade, pelo crescimento mútuo. Valores mais permanentes. Exatamente. Como esses valores são atemporais, a fonte diz que eles não são filhos de Cronos, do tempo, a união que se baseia neles não se desgasta. Pelo contrário, ela se fortalece com o tempo. A imagem aqui é bonita, são dois viajantes caminhando juntos, olhando para a mesma estrela, para o mesmo ideal. Nossa, que lindo isso. Muito profundo. Então, as almas gêmeas, na visão de Platão, seriam aquelas que conseguem essa conexão
Em qual nível? Ou em todos? Nos 3 níveis. A união noética seria a base, o fundamento, sabe? Mas a alma gêmea mesmo, nesse sentido clássico, seria aquele encontro muito, muito raro, onde existe também a sintonia psíquica e a atração somática. É um encaixe completo. Um encaixe perfeito. Isso. A fonte até compara com o símbolo do Tao, o Yin e Yang. Duas partes que se completam perfeitamente e juntas giram, ganham velocidade para evoluir e capacidade de servir a algo maior. Uau, o encaixe nos 3 níveis. Dá para entender o porquê seria tão raro. O material chega a dar exemplos? Sim, menciona alguns, como Ramsés II e Nefertari. A união deles parecia ir além do pessoal, sabe? Tinha um foco no propósito maior, que era guiar o Egito. Ah, interessante. Outro exemplo, Khalil Gibran e Mary Haskell. A ligação deles foi super profunda, de apoio mútuo para que cada um realizasse seu potencial. Não era necessariamente um casal romântico tradicional, mas uma união de almas nesse sentido de propósito. Que interessante. Isso muda bastante a perspectiva, né? Não é só sobre achar alguém para completar a gente porque a gente se sente vazio. De jeito nenhum. É mais sobre encontrar alguém enquanto nós dois estamos buscando nossa própria inteireza, nosso propósito? Precisamente. A ideia não é buscar a metade da laranja para tampar um buraco existencial. É sobre dois seres inteiros ou que buscam ser inteiros, né? Empenhados na própria jornada de autoconhecimento, de crescimento, e aí eles se reconhecem e se impulsionam. Tem até aquela anedota que a fonte cita. Qual? Mostra que não adianta só procurar, né? Exato. O encontro verdadeiro parece ser mais uma consequência de você buscar a sua própria alma, o seu próprio eixo, do que ficar só procurando o parceiro ideal lá fora. Então, para a gente ir amarrando, a visão clássica de almas gêmeas é bem diferente do que a gente costuma pensar. É uma união rara, super profunda, nos níveis físico, psicoemocional e o mais importante, no espiritual, no noético. E tudo isso ancorado em valores altos, num propósito comum. E o caminho para isso passa muito pelo autoconhecimento. Sem dúvida alguma. Aquele lema antigo, conhece-te a ti mesmo, é central aqui. Como é que alguém vai reconhecer uma alma afim num nível tão profundo se não conhece nem a própria alma? Verdade. Então, o foco muda, sai da busca externa, da procura incessante pelo outro, e vai para o desenvolvimento interno, para se tornar alguém melhor. Como Platão mesmo sugeria, né? A melhor coisa que podemos fazer por quem amamos e por nós mesmos é crescer. Uma visão bem mais ativa, né? Mais responsável do que só ficar esperando encontrar alguém pronto. Exato. E talvez um pensamento para finalizar. Mesmo que essa união perfeita nos 3 níveis seja super rara, todo relacionamento é uma oportunidade. É um espelho. Como assim? O contrato com o outro, às vezes até o atrito, né? Ele revela as nossas próprias arestas, aquilo que a gente precisa lapidar em nós mesmos. Então, a busca sincera por se tornar uma pessoa melhor, por cultivar virtudes, isso por si só já nos conecta com outros que estão na mesma jornada, já aponta para algo maior. Faz sentido. Talvez o foco não devesse ser tanto em procurar a alma gêmea, mas em se tornar o tipo de pessoa capaz de viver uma conexão assim tão profunda e verdadeira. Construir isso dentro de si primeiro.